bebe maldito, imprestável, e agora está chorando como uma menininha de 9 anos. Muita gente sai desse filme com vontade de ir além do próprio limite, como se a solução pra todos os problemas da vida fosse só aguentar mais porrada. E é aí que o filme ganha essa luta. Ele tá mostrando um cara sendo moído o tempo inteiro, e mesmo assim, quase ninguém sai com essa percepção. Você sai energizado, querendo vencer, totalmente motivado. Mas o problema é outro. O estrago maior tá ali o tempo todo. E o mais louco é que o filme não esconde o que tá acontecendo. O que ele faz é te segurar, prender sua atenção onde tem adrenalina, velocidade. E onde a conta deveria apertar, ele simplesmente passa correndo. E pra mostrar isso direito, eu não vou começar falando pelo Andrew nem pelo Fletcher. Eu vou começar por um nome que o filme trata quase como um rodapé. Sean Casey, o ex-aluno do Fletcher. Um dos mais talentosos que ele já teve. E se essa informação não te travou de verdade na primeira vez que você assistiu o filme, então alguma coisa já tinha sido feita com você. Porque a pergunta central de Whiplash não é se o Fletcher é um monstro. Isso aí qualquer um vê logo de cara. A pergunta real é outra. A história de Sean Casey deveria parar esse filme, mas ele não deixa. O Fletcher fala de Sam com muito respeito, elogiando. E olha que ele não era um cara de elogio fácil. Sam não era um aluno qualquer, não era um medíocre tentando acompanhar os outros. Ele era alguém que em qualquer outra história seria usado como prova de que o método funciona. Só que nesse caso, a prova já chega morta. Primeiro, Fletcher conta a história do jeito dele. A voz baixa, o rosto mais humano, um luto que quase convence. Por alguns segundos, o filme também abre espaço para a ideia de que ele também sente, de que ele também perdeu, de que talvez existe alguma parte dele que não seja somente crueldade. Mas depois, Andrew descobre a verdade, que não foi um acidente, que na real ele tirou a própria vida. E o mais estranho é como o filme trata essa informação. Ele simplesmente não para, não deixa você raciocinar direito aquela situação. A informação chega e quase no mesmo instante, a narrativa já tá andando de novo. Agora se liga, você que tá assistindo recebe a notícia que um aluno talentoso que passou pelo mesmo método, pela mesma lógica, tirou a própria vida. E mesmo assim, você continua assistindo. E o pior, torcendo pro Andrew conseguir satisfazer o Fletcher. Mas isso não acontece porque você é insensível ou algo do tipo. É porque o filme já começou a ajustar o seu ritmo por dentro. Ele já te ensinou que lentidão faz perder o ritmo, que se você parar de assistir, a história escapa. Então você acompanha, toda aquela situação passa e vai embora. E é aí que entra a pergunta que nunca é dita. O que diferencia o Sean Casey do Andrew? Talento dá pra ver que não é. O Flash reconheceu o talento nos dois. Dedicação também não dá pra afirmar que faltou. Então sobra o quê? E a resposta que o filme te dá é a mais suja possível. Andrew aguentou o método. Sam, não. E se a régua vira essa, pronto, o filme já ganhou uma batalha muito importante. Porque a partir desse momento você começa a aceitar uma ideia muito doentio. E o pior, sem perceber que aceitou ela. Você começa a enxergar mais ou menos assim. Algumas pessoas quebram, outras pessoas viram lenda. E isso faz parte. O problema é quando quebra e não tem como mais voltar atrás. Mas essa lógica não nasce no Whiplash. O filme só pega uma coisa que já existe no mundo e espreme até doer. É aquela velha conversa que você já ouviu milhares de vezes por aí. Se a pessoa chegou longe, então o sofrimento no caminho valeu a pena. Você com certeza já ouviu alguém falar isso por aí. Seja em discurso motivacional, algum coach, biografia, histórias de sucesso contadas como se o sofrimento fosse o carimbo de autenticidade. O Whiplash brinca com essa lógica sem sequer fingir inocência. E Sean Casey está ali justamente para te mostrar isso, para provar que o método utilizado não cobra só o tempo e a sanidade. Às vezes, ele cobra a vida. E claro, mesmo assim, você continua assistindo o filme e se bobear até pouco tempo atrás antes de dar play nesse vídeo, sem ter entendido o verdadeiro peso de tudo isso. Mas o filme foi construído exatamente para você não sentir. Ele te força a não se preocupar com o que aconteceu com Sam. Ele te empurra muito rápido pra longe. E a gente somente aceita. Mas tem um detalhe muito importante. O Andrew, ele não entra nessa história só porque ele toca bem. Ele entra porque ele é exatamente o tipo de pessoa que alguém como o Fletcher procura. E essa cena do jantar mostra isso sem precisar explicar nada. Repara, a mesa tá cheia, tem conversas, piadas, assuntos comuns. As pessoas enaltecendo conquistas que cabem numa frase. O tipo de conquista que todo mundo na mesa entende sem esforço nenhum. E o Andrew tá ali, mas ele não tá de verdade. Ele escuta, tenta mostrar também suas conquistas, mas é tirado pra nada pelos seus familiares. Ele fica totalmente deslocado, como se aquilo não fosse pra ele. Porque o que ele quer de verdade não cabe ali. Ele não quer ser bom, não quer ser promissor. Ele quer deixar sua marca, ser lembrado por algo. E isso muda tudo. Porque quem pensa assim, não tá correndo só atrás do sucesso. Tá tentando fugir de uma sensação pior, a de desaparecer sem que ninguém sinta sua falta. Aí entra o pai. E é aqui que o clima fica pesado. Porque o pai não é um fracasso, ele é decente. E é exatamente isso que incomoda. Porque Andrew olha pra ele e não vê uma vida ruim. Ele vê o quase. Um cara que quis ser escritor e não deu certo. Ele seguiu a vida, virou professor, construiu algo estável. Para a maioria das pessoas isso é o suficiente, mas para o Andrew isso já parece uma derrota. Não porque a vida do pai seja ruim, mas porque ele carrega a ideia mais insuportável de todas. Você pode viver direito, trabalhar direito, ser uma pessoa boa e ainda assim passar a vida toda com a sensação de que ficou longe do que realmente queria ser. E é isso que quebra ele por dentro. Andrew ama o pai, mas foge do que ele representa. O medo do Andrew é terminar a vida inteira com o pensamento: cheguei perto, mas não cheguei. Então vem o Fletcher. Ele aparece exatamente com a resposta que o Andrew precisava. E é isso que deixa a relação dos dois tão perigosa. Porque a gente que olha de fora vê abuso desde o começo, mas o Andrew não vê.
ele vê confirmação, ele o vê como alguém que valida o seu esforço. O cara mais temido do conservatório entra na sala, escuta ele tocar e presta atenção. Isso pro Andrew já vale mais que muita coisa. Era tudo que ele precisava, que alguém com autoridade olhasse pra ele e dissesse sem dizer diretamente, eu vi alguma coisa aqui. E o filme mostra isso com muito cuidado. O Fletcher não faz uma grande avaliação técnica. Ele não parece que tá ali buscando o melhor músico. Ele na verdade tá tentando identificar outra coisa, uma fome, a necessidade de reconhecimento, a vulnerabilidade de alguém que vai confundir atenção com valor pessoal. E principalmente, alguém que não vai embora quando começar a doer. Andrew é exatamente isso, e é por isso que a relação dos dois funciona tão bem no filme, porque o Andrew não tá tentando só ser o melhor, ele tá tentando preencher um buraco antigo, e quando o Fletcher percebe isso, já era, o método inteiro encontra o alvo perfeito. Fletcher se vende como alguém duro, mas necessário, esse é o personagem que ele constrói pra si mesmo. A lógica parece simples, elogio demais enfraquece, conforto amolece, e pressão separa quem quer de verdade de quem só gosta da ideia. Com certeza você já ouviu isso antes, seja no trabalho, na escola, e é por isso que o Fletcher não parece ser alguém ruim logo de cara. Ele parece só ser uma versão mais extrema de uma lógica que muita gente já aprendeu a respeitar há muito tempo. Mas aqui tem um ponto importante. Eu não tô em nenhum momento dizendo que grandeza vem sem esforço. Eu vou deixar isso bem claro aqui antes que algum bitolado comenta aqui embaixo. O ponto aqui é outro. É quando o sofrimento vira justificativa só porque deu resultado. Porque aí surge a pergunta que ninguém faz. Vale mesmo a pena se destruir, perder a saúde, talvez até a própria família, só pra no final chamar isso de sucesso? Trabalho duro, disciplina, cobrança, tudo isso existe. Mas o que o Fletcher faz não é cobrança, é destruição com cara de método. Ele não quer só um músico melhor. Ele quer desmontar o Andrew por dentro, fazer ele parar de confiar em si mesmo e começar a depender somente do olhar dele. É por isso que ele não corrige só a música. Ele ataca a pessoa, bate direto nos pontos fracos, na vergonha, na insegurança, naquilo que faz a pessoa duvidar de si mesmo, independente da situação. Fletcher sabe que a correção melhora o desempenho e a humilhação muda o comportamento. E é isso que ele quer. Mas a parte mais forte do método não tá nos gritos nem na humilhação. Tá no intervalo em que isso acontece. Fletcher não é cruel o tempo inteiro. Se fosse, talvez seria até mais fácil largar a Turir e ir embora. O que prende o Andrew ali é que no meio da violência, Fletcher dá umas migalhas. Um olhar diferente, uma frase menos dura, um gesto que parece reconhecimento. E é exatamente nessas migalhas que Andrew acha que talvez esteja finalmente chegando onde queria. É pouco, mas isso prende ele ali. Porque essa aprovação vem sem padrão. Andrew nunca sabe quando vai acontecer de novo. E é exatamente isso que vicia. Ele não vive tentando escapar da humilhação, vive tentando merecer o próximo reconhecimento. A partir daí, Fletcher nem precisa forçar tanto. Andrew faz o resto sozinho. Ele se cobra, se vigia, quase se destrói para merecer mais um segundo de aprovação. E quando isso acontece, já era. A parte mais suja vem depois. O erro deixa de ser técnico e vira moral. Andrew não ouve mais, você precisa melhorar. O que ele realmente escuta é, você não é suficiente. E isso acaba com qualquer saída saudável, porque melhorar tem caminho, mas não ser suficiente não tem. Tem apenas mais esforço, culpa, mais dor, e Andrew aceita isso. No começo ele ainda reage, percebe que tá errado, mas isso vai sumindo, a raiva muda de lugar, ela sai do Fletcher e entra nele mesmo. Andrew para de pensar que isso é abuso e começa a pensar que não aguentou o suficiente. É aí que o método entra embaixo da pele, e a prova disso aparece antes mesmo de qualquer limite físico ser cruzado. Andrew senta com a Nicole no café e termina o relacionamento. E o mais pesado dessa cena é que ela não é emocional, ela é lógica. Relacionamento consome o tempo, e a falta de tempo atrapalha os treinos. E pra ele, só tem uma coisa que importa. Então, a Nicole precisa sair, simples assim. E isso é muito pesado, porque mostra que o Fletcher não precisa estar mais presente. A lógica dele já foi enraizada. Qualquer coisa que não alimente o desempenho começa a parecer peso morto. E aí, o filme volta pro ensaio. A câmera não filma como aprendizado, filma como confronto. Suor, cortes rápidos, impacto. Seu corpo entra nessa cena antes mesmo do seu julgamento. E a trilha ajuda a terminar o serviço. Aí vem a cena das mãos. Andrew tá lesionado, todo arrebentado. Mesmo assim, ele senta e toca. Na prática, o que você tá vendo ali? Um garoto, num estado em que parar, já virou dentro da própria cabeça a prova final de fracasso. Ele continua porque, psicologicamente, parar já não parece opção. Ele não tá agindo mais com clareza. Só que o filme não te entrega essa leitura. Mais uma vez, ele faz você ver o acidente como algo banal e Andrew tocando lesionado como algo grandioso. Indiretamente, ele te força primeiro a sentir a intensidade e o acidente acaba passando batido. Sem música, sem corte, sobra só isso. Um garoto ferido tentando provar valor para um homem que já tinha esmagado ele o filme inteiro. Se ele morresse ali, ninguém chamaria aquilo de disciplina, chamaria de abuso, mas como ele não morre, muita gente chama de determinação. E o truque é esse, quando o resultado vem, ninguém chama de violência. E o filme faz isso com você o tempo todo. Quando o Andrew denuncia o Fletcher, parece que acabou. O conservatório afasta ele, parece que finalmente houve justiça. Mas não é, porque meses depois, o Fletcher reaparece. E só esse fato já deveria acender um alerta. Porque quando ele chama o Andrew de volta, o Andrew aceita. E isso sozinho já
diz muita coisa. Ele sabe quem é o Fletcher, sabe o que ele faz e o que ele é capaz de fazer, e mesmo assim ele vai. Mas por quê? Porque nesse ponto, quase todo o resto já perdeu valor. O mundo fora do palco tá vazio, o pai já não é o suficiente, a Nicole já ficou pra trás, a única régua que ainda importa é a do Fletcher. E aí vem o palco, a armadilha perfeita. Andrew entra sem saber de nada. Ele tenta, falha diante de toda a plateia, escuta a pior coisa que poderia ouvir do Fletcher e sai. Aí vem a cena mais importante do filme inteiro. O pai tá lá pra acolher ele. Sem cobrança, sem exigência, sem método, só a presença. E o que o Andrew faz? Ele o afasta. Essa cena diz mais sobre a destruição dele do que qualquer solo do filme, porque ali não tem julgamento, não tem pressão, e mesmo assim ele não consegue ficar. Ele rejeita a única coisa que não exige nada dele. Ele escolhe voltar pro palco, mas dessa vez você sente algo diferente. Ele toma o controle do show, a música cresce. O filme empurra essa cena com tudo que tem. Música alta, corte, energia. Tudo ali é feito pra você não sentir nada, não pensar. Mas se você olhar com calma, a conta tá toda ali. A Nicole não tá lá, o pai que tava ali pra o acolher ficou de longe observando. E o único olhar que importa é o do Fletcher. O cara que destruiu ele, que armou a humilhação. O homem que agora olha pra ele como quem vê a prova final de que o método funcionou. Isso não é libertação, é confirmação. Andrew não venceu o Fletcher, ele provou que o Fletcher estava certo, e o filme entrega isso como se fosse uma vitória. O filme não esconde o estrago, ele só decide o que você vai sentir e quando você vai sentir. A parte boa fica, a adrenalina sobe, a sensação de vitória gruda. Agora o custo disso tudo passa rápido. Sam, Nicole, até mesmo o pai, tudo ficou pra trás. Você vê tudo isso, mas não sente com a mesma intensidade. E quando o filme termina, você já tá decidido. Você não sai perguntando se aquilo era certo, você sai convencido de que tudo aquilo valeu a pena. E é aí que o filme te ganha, porque a partir desse momento você já aceitou o método. Se o Andrew falhasse naquele palco, ninguém chamaria aquilo de vitória, mas ele acerta, e isso muda tudo, muda o jeito como você olha pra situação. E no fim, não é sobre o Andrew, é sobre o que você aceita chamar de sucesso, porque quando dá certo, você chama de sacrifício, quando não dá certo, você chama de erro, mas o caminho foi o mesmo, a única coisa que mudou foi o resultado. E aí no fim das contas, nem importa o que ficou no meio do caminho, se deu certo, você chama de vitória, mesmo sendo a mesma coisa.